e acaba de chegar o real motivo pelo qual Donald Trump retirou a Lei Magnitsky de Alexandre de Moraes e de sua esposa. E não é nada daquilo que estão falando nas redes sociais e nas TVs também. Vocês vão ver aqui agora, pessoal, por que realmente Donald Trump resolveu recuar e voltar atrás. E o motivo, pessoal, é um absurdo. Confira aí agora a fala aí do Deltan Dallagnol. Tem algo para mostrar aqui que a mídia está escondendo do povo brasileiro, mas agora vem à tona. Que vergonha, pessoal. Uma verdadeira vergonha. Fomos enganados mais uma vez. Confira aí e voltamos em seguida. Eu vou te mostrar a reação do Eduardo Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, do Lula e do Alexandre de Moraes sobre a queda da Magnitsky. E mais, eu vou te contar o que o governo dos Estados Unidos disse sobre a razão para a retirada da Magnitsky. Agora é oficial. Vamos dar uma olhadinha no que disse o próprio Lula. Olha aqui comigo, ó. A segunda boa notícia é que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte Brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou, é bom para você? Eu falei, não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Viram aí? O governo Lula está em festa, né, com essa situação e, claro, Lula puxou os louros para ele, capitalizou em cima e intensificou ainda mais a sua relação de lua de mel aí com o STF. O Alexandre de Moraes estava no mesmo evento com o Lula. E dá uma olhadinha aqui no que disse o próprio Alexandre de Moraes, qual foi a reação dele. Olha aqui comigo. E eu não poderia deixar fazer um breve comentário agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que verdade. Logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. Gente, que verdade é essa de que ele está falando? Ninguém sabe. Na cabeça dele, ele imagina que esses processos dele estão todos corretos, então, e que o governo americano cometeu um equívoco, colocando ele na lista da Magnitsky. Nenhuma relação, né, com ele violando todos os direitos humanos possíveis. Ontem eu fiz um vídeo sobre as possíveis razões para a queda da Magnitsky e hoje nós tivemos uma manifestação oficial de um funcionário do governo americano com a razão da derrubada. Será que a gente acertou ontem, hein? Eu vou te contar isso no final. Gente, esse movimento do Trump pegou todo mundo de surpresa e a direita brasileira começou a se debater e a brigar na internet. O Eduardo Bolsonaro soltou uma nota pública em que ele falava isto aqui, ó. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que ele dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar os seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Aí o Nicolas Ferreira parece ter respondido ao grupo de Eduardo, dizendo o seguinte sobre essa situação. Atribuir ao povo brasileiro ou aos parlamentares a responsabilidade por uma decisão geopolítica tomada pelos Estados Unidos não é apenas um erro de análise, é uma fraude intelectual. Trata-se de uma tentativa conveniente de simplificar um cenário complexo, deslocando injustamente a responsabilidade para quem, na prática, tem enfrentado pressões e riscos reais dentro do país. Quem acompanha minimamente a realidade sabe que há no Brasil gente pagando um preço alto por enfrentar a tirania instalada. Apontar o dedo para esses é mais do que injusto, é perverso. Eu sou testemunha do árduo trabalho dos meus colegas parlamentares na busca pela liberdade do país contra os abusos do judiciário e do governo petista. O país não precisa de bodes expiatórios nem de narrativas infantis, precisa de lucidez, de caráter e de união.
Só aí a gente vê um efeito direto aí da queda da Magnitsky. Gente, a real é a seguinte, quando todo mundo fica frustrado, é igualzinho no futebol. O que acontece? Quando o time perde, a gente começa a procurar culpados, a reclamar, brigar uns com os outros. Mas eu concordo com o Nicolas, o momento é de união e de construir. É legítimo e foi muito boa a aplicação da Magnitsky que o Eduardo, o mérito dele, conseguiu lá no exterior. Tem muita gente também lutando no Brasil diariamente contra a tirania. E a hora é de resistir, a hora de se unir, de se agrupar, de recuperar as energias. Afinal, nós temos eleições em 2026 e nós precisamos trabalhar duro para conseguir um espaço que nós não temos hoje na Presidência da República, no Congresso Nacional e no Supremo. Mas e a esquerda brasileira, hein? Como que ela reagiu? Ó, vai sentando o dedo aí no like, se inscrevendo e ativando o sininho para que a nossa mensagem chegue mais longe. E olha aqui o seguinte, a esquerda brasileira, ela reagiu de maneira que você já deve ter imaginado. Ela comemorou como se fosse a Copa do Mundo. Dá uma olhadinha aqui comigo no que foi que disse o Lindenberg Farias. A retirada do ministro Alexandre de Moraes e de sua esposa da lista da Magnitsky é uma derrota histórica dos traidores da pátria que tentaram negociar sanções internacionais, revogação de vistos, tarifas e a chamada pena de morte financeira contra o ministro relator no STF do caso da trama golpista. Mas, especialmente, uma vitória do presidente Lula, da democracia brasileira e da intransigência e da defesa intransigente da soberania nacional. Mas não vão parar no Lindenberg, não. E veja o alívio dele, vocês viram? Só aí dá para entender, gente, como que a Magnitsky ela realmente pesava sobre ele, sobre a esposa. Foi um sopro de justiça, a Magnitsky, num mar de iniquidade. E agora nós voltamos ao mar aberto e nós precisamos remar. Mas por que foi que isso aconteceu? Por que a Magnitsky caiu? Mas nós tivemos agora uma nova informação oficial de dentro do governo Trump que revela a aparente motivação do Trump, pelo menos a justificativa oficial. Um funcionário do governo Trump, gente, deu a seguinte declaração ao Globo, a um funcionário do Globo, lá um repórter da TV Globo lá em Washington. Dá uma olhadinha aqui, ó. Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou FAC, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, retirou o ministro Alexandre de Moraes e determinadas pessoas e entidades associadas a ele da lista de sanções. A manutenção dessas designações é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Nesse sentido, os Estados Unidos veem a aprovação de importante projeto de lei de anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil como um passo na direção certa, indicando que as condições de lawfare estão melhorando no país, diz a resposta em relação ao PL da dosimetria. A questão que fica é, essa é a razão declarada, mas será que é realmente a verdade? Porque a gente sabe que o PL da dosimetria melhorou pouco a situação dos réus 8 de janeiro, embora seja importante a melhora, e melhorou quase nada do Bolsonaro. Será que logo não vem uma nova revelação? Por exemplo, será que o Lula não conseguiu uma saída para o Maduro, para ele deixar a Venezuela? Vamos acompanhar e me conta aí o que você acha nos comentários. E ânimo, porque se frustrar é inevitável, mas desistir é uma escolha. Muita gente sempre me pediu para não desistir, e agora eu devolvo para vocês. Não desista do Brasil. Lutar pelo nosso país é lutar pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, por quem nós mais amamos na face da terra e nós jamais desistiremos deles. Finalmente veio uma resposta oficial do governo dos Estados Unidos a respeito da retirada da Magnitsky, do Moraes e de sua esposa. Eu vou comentar essa resposta aqui com vocês e vou também mostrar o que está por trás dela, porque embora seja uma resposta oficial, eu não acredito que seja uma resposta verdadeira. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito. Muito bem, dito isso, eu preciso dizer que essa resposta foi dada a uma repórter da TV Globo em Washington e, claro, confirmou que os nomes foram retirados da OFAC, que é a lista da Magnitsky, etc. E aí diz o seguinte, nesse sentido, o comunicado, tá? Os Estados Unidos, tô lendo, vem a aprovação de um importante projeto de lei de anistia. Os Estados Unidos estão chamando o PL lá da dosimetria de anistia, tá? De anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil, como um passo na direção certa, um passo. Então, um passo já é suficiente para tirar Magnitsky, né? Só dar um passo, ainda falta o Senado, ainda falta o Lula. O Lula, inclusive, disse que provavelmente vetaria os benefícios ao Bolsonaro. Falta tudo isso, mas bastou um passo
para retirar Magnitsky. Então, eles estão dizendo que essa lei, que é da dosimetria, eles estão chamando de anistia, e foi aprovada pela Câmara apenas dos deputados, foi um passo na direção certa, indicando que as condições de lawfare é usar o direito para perseguir os outros, usar o judiciário para perseguir as pessoas, indicando que as condições de lawfare estão melhorando no país, diz a resposta dos Estados Unidos, claro, se referindo aí ao PL da dosimetria. Olha, sinceramente, não faz o menor sentido essa resposta. Embora oficial, não é possível que seja verdadeira. A única possibilidade disso aqui ser verdadeiro é que eles estão completamente enganados, foram ludibriados por algum negociador como Lula, como Mauro Vieira, como uma dessas pessoas. Mas veja, com a quantidade de informações que hoje os Estados Unidos têm sobre o Brasil, com a quantidade de pessoas com as quais o Rubio e o governo norte-americano tem contato, brasileiros que estão lá exilados, tanta gente, não é mais tolerável acreditar que eles possam ser enganados por Mauro Vieira ou quem quer que seja. Isso aqui não é verdade. Não tem como ser verdade, vocês percebem? Então, assim, de duas uma, e aqui eu coloco a minha opinião, ou o que está por trás é que os Estados Unidos olharam e falaram, olha, gente, a oposição não fez nada, não se organizou, as ruas não se encheram, a gente fez o que pôde, demos o nosso impulso, vocês não pegaram o impulso, então a gente vai cair fora porque a gente tem mais o que fazer. Vamos cuidar da nossa vida, já que vocês não fizeram a parte de vocês. Ou é isso, né? E aí eles se apegaram a essa questão do PL da dosimetria e falaram assim, vamos pegar esse PL da dosimetria, chamar de anistia, dizer que tá bom, que a gente já está satisfeito e cair fora desse país. Ou é isso, e é bem possível que seja, ou eles negociaram alguma coisa e não estão querendo dizer o que é. E aí eles não vão dizer o que é, o governo brasileiro não está dizendo o que é, o STF não vai dizer o que é também, e a gente vai ficar sem saber. E aí é que é o perigo ainda maior. Porque se tem uma negociação que não vão nos contar qual foi, eu temo bastante por sabe-se lá o que foi negociado. O que negociaram em nome do país, o que negociaram de nosso para que a Magnitsky fosse retirada do Moraes. Porque, pelo visto, para os Estados Unidos, a Magnitsky não tem valor nenhum. Para eles, isso é um instrumento de pressão negocial. Não tem nada a ver com direitos humanos. Então, usaram esse troço para negociar. Negociar o quê? Do nosso país, foi negociado o quê para favorecer o Moraes e a sua esposa? Ninguém está contando e acho que ninguém vai contar. Se não é isso que eu mencionei, de falar, cansamos, vamos embora, tem coisa pior. E a gente não vai saber. E a gente não vai saber enquanto o Lula estiver no governo. E aí vai ser difícil acreditar que eles vão permitir que um governo de direita suba ao poder, porque um governo de direita subindo ao poder é a mesma coisa de todos nós temos acesso a qual foi essa negociação. Porque essa é uma negociação claramente que em algum momento foi documentada, vai ser botada sob sigilo, mas que foi documentada e a gente não vai saber. E se um governo de direita assumir, aí a gente talvez saiba. E aí, será que eles vão deixar um governo de direita assumir? Então, assim, a coisa vai ficando cada vez pior. Se foi terras raras, se foi Big Tech, muita gente falando, não, ele negociou as Big Techs vão ter um pouco mais de tranquilidade. Pode ser. Será que isso é suficiente? Terras raras. Será que retirar Magnitsky por conta de terras raras? O Maduro já caiu, não precisaria do Lula. O Martin de Luca falou, não, isso, a gente está aqui fazendo um teste, a gente está tirando para fazer um teste. Que teste? Já não deu certo o teste com a sanção, imagina sem a sanção. Então, assim, nada cola muito. A gente vai ter que aguardar ainda, talvez, séculos para descobrir o que de nosso foi negociado para que o Moraes se beneficiasse. Bom, pessoal, é muito simples a leitura que eu faço com relação a essa retirada do Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes. Foi o governo Trump fazendo um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. Ele fala de um passo inicial que está sendo dado, lembrando que o projeto da dosimetria, que não é anistia, está para ser votado no Senado Federal agora, na semana que vem, na terça-feira, e a oportunidade que nós temos de melhorar esse projeto, aprovar uma anistia, porque não tem nenhuma dúvida que o passo seguinte
do governo americano será retirar 100% da sobretaxa dos nossos produtos brasileiros que são exportados para lá. Então eu fiquei muito feliz com essa notícia e esperamos aí que não existam vaidades, esperamos que exista responsabilidade para que possamos resolver os nossos próprios problemas aqui no Brasil e começar finalmente a retomar alguma normalidade institucional e democrática no nosso país. Pois é, pessoal, na verdade, o Donald Trump é um grande jogador e ele está olhando única e exclusivamente os interesses dos Estados Unidos. Para quem pensava, pessoal, vou falar aqui a verdade rasgada, para quem pensava que não, o Donald Trump é amiguinho do Eduardo Bolsonaro, é amiguinho do Bolsonaro também, e ele vai fazer de tudo para que Bolsonaro volte ao poder. Se enganaram, pessoal. Desde o início, o Donald Trump estava com interesses escusos sobre o Brasil. Aliás, pessoal, vários países, como a França, por exemplo, como a Rússia, como a China, têm interesses grandiosos aqui no Brasil e diz respeito às nossas reservas naturais e diz respeito ao comércio exterior também. Então, pessoal, não se iluda. Para quem ficou pensando, não, Donald Trump vai invadir a Venezuela, logo em seguida que ele prendeu o Maduro, ele vai invadir o Brasil e vai prender o Lula, Alexandre de Moraes e vai salvar o Brasil. Pessoal, isso é um conto de fadas que a gente quis acreditar, mas nós fomos enganados. Na verdade, até eu mesmo achava que o Donald Trump ia segurar essa lei magnífica aí por muito tempo até que as coisas mudassem. Agora, não aconteceu nada para ele ter voltado atrás que se justificasse. Por exemplo, essa tal de PL da dosimetria que vai ser votada agora nessa próxima semana. Reduz a pena de alguns presos, outros vão para casa, vão continuar com tornozeleira, mas Jair Bolsonaro continua preso, o Lula continua fazendo impostos atrás de impostos, juntamente com o senhor Tachad ali na presidência. E olha só, pessoal, isso aqui é muito sério que eu vou falar agora. Vários milionários, empreendedores, empregadores estão de saída do Brasil. Já estão dando saída fiscal, tudo porque não vê no final do túnel assim, uma luz para a mudança desse cenário. E pior, com essa nova reforma tributária que está para entrar em vigor agora a partir de janeiro, alguns itens já vão entrar no início do ano, outros vão entrar mais para frente. Preste atenção, pessoal. Uma nova carga tributária no lombo do povo brasileiro vai fazer empresas quebrar e o déficit vai aumentar mais ainda. Mas isso ninguém está falando, porque tá todo mundo agora preocupado com o Natal, com o peru de Natal, com o que vai dar de presente, para onde vai viajar em janeiro. E o Carnaval, hein? Quem será que vai ganhar ali a escola de samba? E a Copa do Mundo? Será que o Neymar vai jogar? Tá todo mundo, pessoal. Pelo menos a maioria das pessoas estão preocupadas como que vai ser o prêmio da virada, da mega da virada e coisas desse tipo. E aí, o que fica na verdade, de verdade mesmo para o povo brasileiro é o seguinte: fomos enganados, caímos aí no engodo e o Moraes continua mais forte do que nunca. O Lula pode se reeleger porque Flávio Bolsonaro não tem toda essa força para bater de frente com ele. E por isso, hoje mesmo eu vi mais um empreendedor milionário, multimilionário de saída, já tá com as malas prontas e vai sair agora no final do ano, só vai passar as festas aqui no Brasil, despedir dos familiares e vai rumo a outro lugar onde o seu dinheiro e as suas propriedades são melhor valorizadas. A última tacada aí que foi o golpe de misericórdia, né? Para você que tem um imóvel, para você que tem uma casa, uma residência, que seja um lote que tá lá esquecido, o Lula quer cobrar sobre tudo aquilo que render este imóvel. Ou seja, se você comprou um imóvel 10 anos atrás por 100 mil reais e hoje você vende ele por 200 mil reais, ele quer os 100 mil reais que teve de valorização, ele vai querer o lucro para ele também. A lei já foi decretada ali, já foi batido o martelo, vai começar a vigorar nos próximos meses. Pessoal, na verdade, temos menos de 90 dias para vender o imóvel. Se você tem um imóvel, uma casa própria, se de repente você está construindo para vender, né? Muita gente faz isso, compra um lote, vai construindo ali e vende para poder ver se faz um dinheirinho. Pois é, a mamata acabou. Por quê? Você vai ter que pagar
sobre o rendimento. Ah, mas eu vou sonegar, eu vou dar um drible. Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. A hora que o dinheiro cair na sua conta, já era. A Receita Federal vem para cima de você com tudo. É isso aí que esse desgoverno está fazendo. Agora, a culpa, na verdade, pessoal, a culpa sabe de quem que é? Do próprio povo brasileiro, daqueles que fizeram L e daqueles que não fizeram L, mas ficaram de braço cruzado, né? Ficaram a ver navios, esperando de repente o Donald Trump fazer alguma coisa, sendo que, na verdade, todo o poder emana do povo. Se o povo brasileiro tivesse ido às ruas no ano de 2025, né, para mostrar a indignação, por exemplo, com respeito à prisão de Jair Bolsonaro, já quando ele estava com a tornozeleira em casa, e agora então piorou mais ainda, que agora ele está lá na PF. Então, ou seja, pessoal, o povo tem o governante que merece. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, porque aqui você sabe, a gente fala de forma muito direta e sincera. Se você quiser que eu fale aqui coisas para poder você ficar feliz simplesmente, mas é uma mentira, isso eu não vou falar. Mas a verdade é essa, pessoal. A verdade é que o PT voltou para ficar. Teve algumas pessoas que falaram assim, quando o Lula ganhou lá em 2022, Lula vai voltar e vai roubar o Brasil e depois vai mudar-se, vai sair com a Janja para um outro país, para as Ilhas Maldivas, para gastar todo o dinheirinho do povo. Pessoal, não se engane, eles não fazem isso, eles voltaram para ficar e não vão sair. O que eles querem é um plano de poder para perpetuar. Olha, o Maduro está lá até hoje, perdeu as eleições, está lá, mesmo com o Donald Trump fazendo pressão ali. E, na verdade, vou falar com você, o que o Donald Trump quer não é simplesmente a saída do Maduro, não. É que ele quer o petróleo que está ali na Venezuela, porque o Trump, ele é um grande investidor, ele tem investimentos na área petrolífera ali nos Estados Unidos. Então, pessoal, quando você vê um governante muito interessado em ajudar um outro país, pode saber que não tem bondade nenhuma aí. Tudo passa por um fator econômico, um fator de exploração econômica. E é isso que aconteceu aqui no Brasil e o povo brasileiro ficou achando que não, o Trump é de direita, o Trump vai salvar o Brasil porque ele está do nosso lado, ele é contra o comunismo. Nada disso, pessoal. Tudo um jogo econômico e que tem interesse aí, e o Lula sabe disso, até o Xi Jinping sabe disso, porque o Xi Jinping também quer as terras raras que tem aqui no Brasil, assim como o Donald Trump, assim como o Putin. É uma guerra, pessoal, e o Lula vai entregar tudo de mão beijada. Olha só, eu quero que você comente aqui, coloque aqui embaixo nos comentários, o que você tem achado dessa situação econômica para o próximo ano e qual que é o seu plano, pessoal. E isso que nós temos que pensar agora. O que nós vamos fazer? Vamos ficar a ver navios? Tem pessoas que querem continuar no Brasil, mas vão colocar os seus bens, o seu dinheiro, quem tem um pouquinho de reserva, vai colocar lá fora no exterior. Uma boa opção é o Paraguai, aqui do lado, ó, aqui do lado, um país pequenininho, aqui do lado, mas que não cobra imposto sobre dinheiro vindo do exterior. Olha só que bom exemplo. Vamos ficando por aqui, eu quero te pedir para se inscrever no canal. Por quê, pessoal? Vamos continuar essa luta e eu preciso da sua ajuda, então se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.